Cristo, sendo Deus, ele humilhou-se. E sabe o que Paulo, que está escrevendo essa carta aqui, ele está cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo está falando para ele: escreve isso aqui, ó. Escreve isso, fala isso, deixa isso escrito, deixa isso registrado. E aí Paulo está escrevendo e está falando assim para os filipenses: olha, eu quero que vocês precisam ter o mesmo sentimento que Jesus teve, e você precisa ter as mesmas atitudes que Jesus teve. Paulo está escrevendo para a igreja que está lá em Filipenses e está dizendo para a igreja assim: olha, vocês juniores de Filipenses, vocês são os hortolandenses. É como se Paulo estivesse escrevendo para os hortolandenses, mas ele estava escrevendo para os filipenses, a cidade de Filipo, né? E eram os filipenses. Então imagina que Paulo, você está em Hortolândia, e o apóstolo Paulo está escrevendo uma carta aos hortolandenses, aos cristãos que estão em Hortolândia. E Paulo está escrevendo assim: olha, você está vendo o que Jesus viveu? Você está vendo essa humilhação que Jesus teve? Você está vendo essa humilhação? Quando ele se humilhou, ele sofreu uma morte, de cruz. Colocaram, lançaram uma coroa cheia de espinho, fincaram na cabeça dele, até sair sangue. Deram várias chicotadas dele, martelaram as mãos e os pés dele, penduraram ele no madeiro, numa cruz, como se ele fosse um bandido, como se ele fosse um ladrão. As pessoas que viram ele na cruz, olhavam para a cruz e faziam assim: ó, é um amaldiçoado, olha lá, é um ferido de Deus, Deus está punindo esse cara é um louco, esse cara, ele é um maluco, esse cara, ele é um endemoniado, ele está com demônio. Olha lá, ele merece. Se ele é esse Cristo mesmo, se ele é esse Salvador mesmo, então por que ele não desce da cruz e se salva? E as pessoas começavam a falar um monte de coisa, xingar, fazer um monte de coisa, falando um monte de coisa sobre ele. Só que a palavra diz, o profeta Isaías falou assim: ó, ele carregou os nossos pecados, eram as nossas culpas, as nossas ofensas que ele estava carregando. E as pessoas olhou para ele e falou: amado, é um ferido de Deus, é um amaldiçoado, ele está morrendo na cruz desse jeito que ele merece. Só que na verdade, diz o profeta Isaías que ele estava carregando no corpo dele o meu e o seu pecado, a minha e a sua doença. Ele carregou nele. Ele foi tremendamente humilhado, muito humilhado. Quem aqui já foi humilhado? Levanta a mão. Levanta a mão, quem já foi humilhado? É bom ser humilhado? Qual que é o sentimento de alguém que foi humilhado? Tristeza, que mais? Raiva, que mais? Injustiça, angústia, que mais? Medo. Quem foi humilhado sente o quê? Ele suportou tudo. E a palavra fala que como uma ovelha muda perante os seus adversários, era como se ele, uma ovelha indefesa, estivesse no meio de um monte de animais selvagens, e esses animais selvagens atacando um animal indefeso. A palavra fala que Jesus ficou como uma ovelha muda. Ele não abriu a boca, ele não brigou, ele simplesmente levou sobre ele aquele castigo.